O progresso humano é frequentemente retratado como uma linha reta, uma ascensão constante da pedra lascada ao silício, da fogueira à fusão nuclear. Mas a história real é muito mais frágil. Ela é feita de picos e vales, e às vezes de abismos. Na primavera de 1900, mergulhadores de esponjas desviados por uma tempestade encontraram um naufrágio na ilha de Anticítera. Eles subiram com estátuas, joias e moedas. Mas o item mais valioso que eles trouxeram parecia-se com lixo. A anomalia de Anticítera. Por 2 anos, o item 15.087 permaneceu em um pátio de museu ignorado. Era apenas um pedaço de bronze corroído e madeira petrificada. Até que em 17 de maio de 1902, o arqueólogo Valério Osteis notou algo impossível. Uma engrenagem. Não uma roda simples de oleiro ou uma polia. Uma engrenagem de precisão, com dentes triangulares equiláteros. O problema? O naufrágio datava de aproximadamente 60 a.C. Naquela época, segundo a nossa compreensão da história, engrenagens desse tipo não deveriam existir. Encontrar isso em um navio romano é o equivalente arqueológico a encontrar um motor a jato na tumba de Tutankhamon. Era um artefato fora de lugar. Os críticos zombaram. Disseram que o navio devia ter afundado sob destroços mais recentes. Talvez um relógio medieval que caiu no mar 1000 anos depois. Mas eles estavam errados. A corrosão do bronze era indiscutível. O objeto pertencia àquela era, o que significava que a nossa linha do tempo tecnológica estava quebrada. Durante décadas, o mecanismo permaneceu um mistério, guardado como um segredo de Estado. Foi apenas nos anos 50 que um físico britânico, Derek J. de Solar Price, dedicou sua vida a decifrá-lo. Price suspeitava que fosse um computador astronômico, mas a complexidade era assustadora. Ao contar os dentes das engrenagens visíveis nos raios-x, Price e mais tarde Michael Wright começaram a encontrar números muito específicos. Não eram números aleatórios, eram constantes astronômicas. Eles encontraram uma engrenagem com 235 dentes. Isso corresponde exatamente ao ciclo metônico, o período de 19 anos após o qual as fases da Lua se repetem na mesma data do ano solar. Mas a genialidade não parava aí. Havia outra espiral, o ciclo de Saros, um período de 223 meses lunares usado para prever eclipses. Pense nisso por um segundo. Sem telescópios, sem cálculo diferencial, sem eletricidade, alguém há mais de 2000 anos construiu um computador analógico, capaz de prever quando o céu ficaria escuro, com décadas de antecedência. Em 2005, uma equipe internacional trouxe artilharia pesada, tomografia computadorizada de raio-x de alta resolução. Eles não apenas viram as engrenagens em 3D, eles conseguiram ler o manual de instruções. Inscrições microscópicas de apenas 2 milímetros de altura cobriam as placas do mecanismo. Eram descrições de eclipses futuros, indicando até a cor e a direção da sombra. Mas a descoberta mais chocante foi mecânica. Os pesquisadores descobriram algo que beira o inacreditável: um mecanismo de pino e ranhura. A Lua não orbita a Terra em um círculo perfeito. Sua órbita é elíptica, o que faz com que ela acelere e desacelere. Isso é a segunda lei de Kepler. Kepler formulou isso no século XVII. O criador de Anticítera simulou essa variação de velocidade mecanicamente, 1700 anos antes de Kepler nascer. Eles não apenas sabiam que a Lua variava sua velocidade, eles sabiam como replicar essa anomalia matemática usando bronze. Quem construiu isso? A análise das datas sugere que o tempo zero da máquina foi em 205 a.C. Cícero, o orador romano, escreveu sobre uma esfera feita por Arquimedes que simulava os movimentos do universo. Quando o general romano Marcelo matou Arquimedes em 212 a.C., ele levou apenas essa esfera.
Embora este mecanismo específico tenha sido feito após a morte de Arquimedes, ele carrega o DNA intelectual do maior gênio da antiguidade. Não era um protótipo. A miniaturização indica que essa tecnologia já estava madura. Havia outros, provavelmente centenas. Então, onde eles estão? E por que só temos um? O bronze é um material ingrato para a história. Ele é valioso demais. Ao contrário da cerâmica, o bronze é reciclável. Quando o mundo mergulhou no caos, ninguém precisava saber a posição de Marte. Eles precisavam de pontas de lança. O conhecimento foi queimado na fornalha da sobrevivência. A ironia suprema é que o naufrágio salvou o mecanismo. Se tivesse chegado a Roma, teria sido derretido gerações depois. O fundo do mar foi o único cofre seguro contra a ganância humana. Quantas outras máquinas foram perdidas? Quantas bibliotecas queimaram? O mecanismo de Anticíter é um lembrete humilde. Somos capazes de genialidade absoluta, mas sem a sintropia, o esforço constante para manter a ordem. A entropia vence. O bronze volta a ser minério, e a ciência volta a ser apenas um mito. Mas o fim daquela história era, na verdade, apenas o descarte da primeira camada de oxidação. O que restou no fundo do Egeu não foi apenas um calendário de eclipses. Foi um espelho do universo. Em 2021, pesquisadores da University College London deram um passo final. Eles não apenas olharam para as engrenagens, eles as reconstruíram digitalmente para entender o que a máquina exibia na frente. E o que viram foi um planetário mecânico. No painel frontal, os gregos haviam capturado o movimento errante dos planetas, usando o mesmo sistema de pino e ranhura que aplicaram à Lua. Eles replicaram o movimento retrógrado, quando os planetas parecem andar para trás no céu. Para os olhos de 200 a.C., aquilo era a mente de Deus em uma caixa de sapatos. Aqui reside o verdadeiro mistério no ar da arqueologia. O mecanismo de Anticítera representa um pico de inteligência que por algum motivo desmoronou. Após o naufrágio, a humanidade levou 1.500 anos para produzir algo com a mesma densidade de engrenagens. Porque a Revolução Industrial não aconteceu na Grécia. Eles tinham o cálculo das engrenagens. Eles tinham a metalurgia. Heron, de Alexandria, contemporâneo desta tecnologia, já havia inventado a Eulípila, a primeira máquina a vapor. Imagine o que aconteceria se a precisão de Anticítera tivesse encontrado a força do vapor de Heron. Estaríamos colonizando Marte no século XII? Em vez disso, o conhecimento foi fragmentado, silenciado pela queda de impérios e pelo esquecimento seletivo da Idade Média. Anticítera não é apenas o passado. É o DNA de tudo que você segura nas mãos hoje. Cada linha de código, cada processador de silício é um descendente direto daquelas rodas dentadas. Nós trocamos o bronze pelo silício e a força mecânica pelo fluxo de elétrons. Mas o conceito de computação analógica nasceu ali, naquele fragmento corroído. Quando você olha para o mecanismo, você não está olhando para uma relíquia. Está olhando para um espelho de quem somos. Seres obcecados em reduzir a complexidade infinita do cosmos a um sistema que possamos controlar com as nossas próprias mãos. A anomalia de Anticítera nos deixa um aviso silencioso. A civilização não é uma conquista garantida. É um estado de manutenção constante. Nós assumimos que o que descobrimos hoje estará aqui amanhã. Mas o bronze derrete. O dado digital se corrompe. E as nuvens de armazenamento podem evaporar. O homem que projetou esta máquina provavelmente acreditava que o mundo nunca esqueceria como fazê-la. Ele estava errado. Levamos 2 milênios para recuperar o que uma tempestade e a negligência humana esconderam em uma única noite. No fundo do mar ainda existem centenas de naufrágios não explorados. O que mais está lá embaixo? Quais outras anomalias estão esperando para nos dizer que somos menos avançados do que pensamos? Ou que fomos muito maiores do que nos lembramos? A história não é escrita em livros. Ela é gravada em bronze, enterrada na areia e, às vezes, recuperada pelo acaso. O tempo é uma engrenagem e nós somos apenas os dentes que tentam não quebrar enquanto esta roda gira.